Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa no Projeto Auxílio ao Mestre. Para você que não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente nós estamos produzindo conteúdos para auxiliar os professores e as professoras da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande ter você aqui nesse espaço preparado para estudarmos a palavra do nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus por aqueles que têm nos ajudado, por aqueles que têm intercedido por nós, os mantenedores. Nós estamos aí nesse desafio de Deus levantar 300 corajosos e valentes que estarão nos ajudando com recursos para prosseguirmos com esse projeto. Hoje, no projeto Auxílio ao Mestre, nós estudaremos a lição de número 7, o ministério de Eliseu. Leitura bíblica. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu. Foram destacados aí 3 feitos, 3 milagres sobrenaturais de Deus através de Eliseu. O que mais chama atenção em Eliseu ele era um um profeta, preocupado com desde os mais grandes aos menores, os problemas dos poderosos e os problemas do dia a dia das pessoas mais simples. Então nós vamos aprender como ele se preocupava com as pessoas mais simples e humildes e de igual modo ele também se preocupava com as pessoas poderosas. É um profeta que não fazia distinção de ninguém. Ele era uma pessoa que deixou um legado de retidão, zelo e dedicação ao Senhor. É sobre Eliseu que nós estaremos estudando hoje. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Esses 3 reis, meu amado, eles foram para a guerra. O reino do sul, o reino do norte e mais um outro reino que era escravo do reino do norte, o vassalo que pagava impostos. E ali, meus amados, tudo parecia estar bem. 3 exércitos poderosos, uma estratégia de guerra e foram para a guerra. Só não contavam que depois de 7 dias faltou água para os animais, faltou água para o exército e todos agora iam morrer. Então Eliseu, ao profetizar e declarar a água e a vitória, ficava mais do que claro que quem venceria aquela guerra seria o Senhor e não necessariamente os 3 reis.
reis bons e reis maus. Tanto o reino do sul como o reino do norte tiveram reis maus, porém, no reino do norte, todos os reis foram maus. Já no reino do sul, alguns foram bons. O conceito de bom ou mal era definido a partir do relacionamento do rei para com o Senhor. Se ele combateu a idolatria e seus males, ou se persistiu em fazer tudo o que era reprovado pelo Senhor. Pessoas más podem chegar ao poder, mesmo que estas não tenham a aprovação de Deus. Este mundo saiu fora do propósito inicial do Criador. Todavia, ele detém todo o controle. Ele é o Senhor da história. Quando a Bíblia fala de fez o que era mal aos olhos do Senhor, está dizendo que aquele rei, ele não seguiu a lei de Deus, ele não obedeceu ao Senhor e ele não foi aprovado por Deus. Nesse sentido, tanto no Reino do Sul como no Reino do Norte, existiram reis maus, reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Agora, no Reino do Norte, das 10 tribos, todos, sem exceção, todos os reis foram maus. Já no Reino do Sul, havia reis que foram bons e reis que foram maus. Aqueles que não combateram a idolatria, aqueles que não buscaram ao Senhor. Então alguém poderia ser aprovado pelas pessoas, pelas massas e reprovado por Deus. Então daí nós precisamos tirar algumas lições para a nossa vida. Se nós somos bons aos olhos das pessoas, mas para Deus nós não estamos fazendo nenhum sucesso, meu querido. O melhor lugar de fazer sucesso é no céu, tá bom, meu querido? Então esse conceito de bom ou mal era a partir da relação desse rei para com aquele que o colocou para designar aquela missão, aquele trabalho, tá bom, meu querido? O que nós compreendemos com isso? Que pessoas más podem chegar ao poder. Aí você fala, irmão Mauro, a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades, porque toda autoridade procede de Deus. Nós precisamos entender aqui, meu querido, a história dos reis mostra que Atalia, neta, filha de Jezabel, ela matou os próprios netos. Nós vamos ver ali reis tiranos, vamos ver coisas terríveis ali. Então foram Deus que colocou eles ali? Não. Nós vamos entender o que é a vontade permissiva de Deus. Na vontade permissiva de Deus, até Adolf Hitler chegou ao poder. Na vontade permissiva de Deus, até Nero também chegou ao poder, e tantos outros faraós e monarcas que fizeram coisas horrendas. Então, não é porque alguém chegou no poder que Deus o colocou ali, Deus permitiu, porque este mundo, ele saiu fora do propósito original do Criador, meu amado. Deus nunca mandou o homem dominar sobre o seu semelhante, mas mandou dominar sobre a natureza, mas não sobre o seu semelhante. Mas, apesar desse mundo ter saído fora do propósito original do Criador, este mundo não saiu fora do controle de Deus. Deus, ele tem um controle absoluto. E até aqueles que chegam ao poder com malignidade, com maldade, Deus consegue estabelecer os seus propósitos apesar da maldade de muitos. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Esta guerra envolvendo esses 3 reis dizia respeito aos interesses do reino do norte, liderado por Jorão, filho de Acabe. O rei de Edom estava ali não por opção, mas por imposição, pois ele e seu povo eram escravos do reino do norte. Dos 3 reis, somente Josafá, do reino do sul, era justo aos olhos do Senhor. Por que ele participou desta guerra? Seu filho, Jorão, casou-se com Atalia,
filha de Acabe e Jezabel. Esta união foi uma tragédia para a família de Josafá, pois Atalia, sua nora, mataria os próprios netos a fim de tomar o trono. Observamos aqui como se deu aquela colisão de reis. Primeiro, olha, a briga dizia respeito ao rei do norte, o reino do norte, tá bom? Liderado aí pelo filho de Acabe, Jorão. O outro rei de Edom estava ali, meu amado. Não é porque ele gostava de Jorão, estava querendo fazer uma média, um agrado, não. Eles estavam ali porque eles eram subjugados, dominados pelo reino do norte. Por esta razão, eles foram obrigados a entrar na guerra. Agora, Acabe, foi o filho de Acabe, foi apoiado por Josafá. Josafá era do reino de Judá, do reino do sul. O que maracutaia é que ele foi parar no meio desta briga, irmãos? Aí nós vamos entender o seguinte: para estabelecer a paz entre o reino do sul e o reino do norte, Josafá casou o filho dele, Jeorão, com a filha de Acabe e Jezabel. Você já imaginou o que é ter Jezabel como sogra? Não é fácil não, foi terrível. Pois então, ele uniu os filhos para estabelecer a paz entre os reis. Irmãos, Josafá foi naquela guerra porque eram dois compadres. Aqui na nossa terra, aqui em Minas, nós falamos de compadre, entendeu? Então ele foi lá para dar apoio. Então, ali a Bíblia estava defendendo interesses da família. E esta união, irmãos, foi uma desgraça para a família de Josafá. Por quê? Posteriormente, esta filha de Acabe com Jezabel, Atalia, quando o filho dela morreu, Jeorão, o marido dela morreu, na verdade, Jeorão morreu, ela foi e matou todos os netos, somente um escapou. Ela fez isso e ela passou a reinar, ela herdou a índole da mãe. Então Josafá foi para guerrear do lado de Acabe e não sabia que antes ele já havia trazido a guerra para dentro da sua casa. Então, desses 3 reis, somente Josafá era um rei justo, temente a Deus, mas infelizmente fez uma péssima escolha, não consultou a Deus. Mais um que tentou estabelecer a paz do seu jeito e da sua maneira e acabou trazendo um legado de maldição para a sua descendência. A predição de Eliseu se cumpriu. Onde o poderio bélico e a política fracassam, a fé genuína pode conduzir à vitória. Foi o que ocorreu com os 3 reis. Tudo parecia perfeito. 3 reis com seus exércitos e uma estratégia infalível. Antes de a guerra começar, eles já se viam derrotados pela falta de água. Se não fosse o mover do Senhor, todos morreriam de sede. Eliseu afirmou que o Senhor decidiria aquela batalha. De forma sobrenatural, a água viria. E se isto fosse pouco, ele derrotaria os edomitas. Este é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, que vai adiante de nós como um poderoso guerreiro. Estes 3 reis se prepararam para a batalha. A estratégia já estava estabelecida. Vamos passar por tal caminho que nós vamos pegar eles de surpresa. Colocar os exércitos, colocar os animais, todos os suprimentos, mas no meio do caminho, meu amado, o plano mirabolante, maravilhoso, começou a dar errado, porque depois de 7 dias não conseguiram alcançar o objetivo, estavam para morrer de sede, eles e os seus exércitos e os animais. Então foram consultar o homem de Deus, e o homem de Deus, amados, olhou para a cara dos 3 e falou: olha, se não fosse pelo fato de Josafá estar aqui, eu nem sequer olharia para você. Olha a autoridade do homem de Deus, irmãos. A ousadia falando isso na frente de um rei com todo o seu exército. O que nós entendemos aqui? Onde fracassam as estratégias humanas, o poderio bélico e a política,
A fé verdadeira, ela pode conduzir à vitória, porque a estratégia tinha, o exército tinha o poderio bélico, a política alinhada entre os três, tinha tudo para dar certo, mas não deu. Então, meu amado, nós precisamos de homens de Deus nesta nação, porque quando a política não vai bem, a economia, quando muitos males vêm querendo vir sobre a nossa nação, sabe o que vai nos fazer triunfar? João fala, esta é a arma que vence o mundo, a nossa fé. Então, o poderio bélico fracassou, a política fracassou, as estratégias fracassaram, mas recorreram a um homem de Deus, um homem que tinha comunhão com Deus. E ele olhou para eles, falou a verdade e falou, olha, amanhã vai vir tanta água, mas tanta água, que vocês vão beber e vão alimentar, dar água para os vossos animais, tá bom? E não vai vir chuva, não vai vir orvalho, Deus vai fazer um milagre. Então, meu amado, ocorreu o milagre. E Eliseu estava querendo dizer o seguinte, olha, tá vendo esse exército aí? Se não for intervenção de Deus para dar água para vocês, vocês vão morrer. Agora, se isto for pouco, Deus vai à frente de vocês e Deus vai entregar esse povo na mão de vocês. E quando isso acontecer, vocês vão saber que quem operou tudo isso não foi a força do braço de vocês, mas foi a mão do Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso na batalha. Eliseu estava declarando a grandeza de Deus, a soberania de Deus e o domínio de Deus sobre a história, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas nós faremos menção do Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso na guerra e ele vai adiante de nós como um poderoso guerreiro. Onde fracassam os diplomas, a capacitação humana, onde fracassam as estratégias humanas, a fé genuína em Deus irá nos conduzir no caminho de vitória. Amém, meu querido? Glórias ao nome do nosso Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Vamos ver aqui mais um feito sobrenatural de Eliseu. Se no primeiro tópico Eliseu está lidando com 3 exércitos poderosos e o poderio bélico, o poder político, nós vamos ver que ele era uma pessoa muito humana, acessível, porque até uma simples viúva foi até ele desesperada, precisando de ajuda. Um homem de Deus é assim, ele sabe lidar com os poderosos, mas ele também é acessível para as pessoas mais simples e necessitadas que fazem parte do seu convívio. A situação das viúvas em Israel. A função de suprir todas as necessidades do lar pertencia ao homem. Quando este faltava, a viúva poderia passar dificuldades financeiras, caso não lhe restasse alguma herança. E pior, caso deixasse alguma dívida, a viúva teria que pagar. Deus havia prescrito leis sociais que visavam socorrer pessoas em situação de vulnerabilidade, isto é, pessoas como viúvas pobres, órfãos desamparados e estrangeiros. Havia também a lei do levirato, segundo a qual as viúvas que não tiveram filhos antes da morte do marido poderiam se casar com o irmão mais velho dele. Quando nós falamos da situação das viúvas em Israel, meu amado, a situação daquela viúva, ela tinha razão, está desesperada, porque não havia Bolsa Família, não havia aposentadoria, um plano assistencial governamental. Então, quando a mulher ela ficava viúva, ela tinha um dilema, perder o marido que era o sustento, que era o provedor da casa. E, para completar, se o marido tivesse morrido e não deixado nenhuma herança, ela ia se ver diante de sérios problemas de ordem financeira. Ela ia ficar numa situação de vulnerabilidade.
sendo explorada, humilhada pelas pessoas. Então ela ficaria numa situação vulnerável socialmente, ela ficaria numa situação vulnerável emocionalmente, financeiramente. Era terrível ficar viúva sem ter uma herança. E para piorar, se o falecido morreu e deixou uma dívida, a viúva teria que pagar aquela dívida, irmão. Olha que peso para a viúva. Então a situação não era fácil para as viúvas, embora Deus tivesse estabelecido leis sociais. Por exemplo, uma dessas leis dizia que se alguém tivesse uma plantação, ele não poderia colher em todas as extremidades. Parte daquela plantação era para deixar para os pobres, os necessitados, pessoas em situação de vulnerabilidade, como foi o caso de Ruth, que foi catar espigas. Outra lei dentro desta aí, as espigas que caíssem no chão, elas não poderiam ser colhidas, aquela ali era para deixar para os necessitados. Então Deus estabeleceu leis sociais também a este fim. Mas também a viúva, ela poderia se valer da lei do levirato. Isso no caso dela não tivesse tido filho com o marido. Se ela não teve filhos, na lei do levirato, ela casaria-se com o irmão mais velho do seu marido, segundo o próximo na sucessão. E ali ela suscitaria um filho e aquele filho receberia o nome do marido. Mas de forma geral, a situação da viúva em Israel era uma situação muito penosa, muito difícil, como a situação desta mulher. Daí a razão do desespero, da aflição e da angústia que essa mulher estava atravessando. Uma botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Eliseu estimulou a fé da viúva. Caso lhe desse dinheiro, sua fé estaria firmada nele e não no Senhor. Ele deixou que ela desabafasse, colocasse para fora toda a sua dor. Após isto, Eliseu fez com que ela se sentisse encorajada a buscar ao Senhor. Por mais que ela esperasse receber algum recurso financeiro para quitar a dívida, ela estava decidida a não desistir. O Senhor iria surpreender esta viúva, seus filhos, os vizinhos e o credor. De uma simples botija de azeite se daria a solução daquele problema. Deus, quando quer operar coisas grandiosas na nossa vida, Ele não precisa de coisas grandes, tá, meu amado? Coisas mirabolantes, como diz Jonathan para o seu escudeiro. Para Deus, nenhuma dificuldade há para livrar com muitos ou com poucos. A mulher estava numa dívida terrível, o marido fez uma má gestão. Era homem de Deus, mas fez uma má gestão, deixando uma dívida terrível para a mulher. Não deixou herança, deixou 2 filhos e uma dívida. Tem muitos homens que são homens de Deus, mas não tem sabedoria para lidar com finanças e acaba colocando, às vezes, a família em situação difícil. Então, precisamos ter uma boa mordomia das finanças, meu querido. Devolver o dízimo e a parte que sobra, fazer uma gestão prudente, tá bom, meu querido? Aquela mulher foi até Eliseu na esperança de receber dinheiro. Talvez ela chegou lá exaltada, nervosa, estressada, porque ela estava com as emoções à flor da pele, irmãos. Aquela última visita do credor, intimidadora, aquele trem deixou a mulher, já estava abalada emocionalmente com a perda do marido, estava agora um credor batendo na porta sem dar paz. O passado dela, o marido havia morrido, o presente era incerto e o futuro, meu irmão, seria anulado caso os 2 filhos fossem levar. Os 2 filhos eram ainda um primo de esperança para ela quanto a um futuro melhor. Então ela decidiu, foi até Eliseu e talvez esperava receber dele dinheiro. Tu sabes que o meu marido temia o Senhor, ele servia você, ele servia os profetas aí. Agora eu estou numa situação de penúria. O credor está batendo na porta. Não, se Eliseu tivesse dado dinheiro para aquela mulher, ele teria arrumado um grande problema, porque constantemente aquela mulher voltaria para pedir.
E talvez mais brava, talvez mais estressada ainda. Então, diante daquele quadro, ele não se esquivou das suas responsabilidades, mas ele compreendeu que aquela mulher, embora fosse esposa de um homem de Deus, ela ainda não tinha uma experiência pessoal com o Senhor. Ela precisava de uma experiência com Deus. E o que ele deixou? O que ele fez? Primeiro, ele deixou que ela desabafasse. Ela botou tudo para fora. Meu marido morreu, o credor bateu na casa, meus meninos vão ser levados, eu estou desesperada, eu não tenho nada. O que você tem em casa? Não tenho nada dentro de casa. Irmãos, ele deixou ela desabafar. Quando ela desabafou, botou tudo para fora, parece Deus tratando com Elias. Quando Elias vem desabafando, ela colocou para fora toda a sua dor, toda a sua amargura. Me lembra de Ana, com amargura de alma. Após isso, o que Eliseu fez? Meu irmão, como um perito, um homem sábio, inspirado por Deus, ele fez com que ela se sentisse encorajada para buscar o Senhor. Falou, o que você tem em casa? A tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite. Ele disse, é o necessário para Deus agir na sua vida. Então você vai, pega vasilhas emprestadas e não pouca, entra para dentro de casa, fecha a porta e Deus vai operar um milagre. Ela, o que? Não, por mais que ela queria receber dinheiro, a expectativa dela era receber talvez dinheiro, mas a palavra do homem de Deus, irmãos, parecia ser desafiadora, mas naquele momento a fé dela, ela estimulou a fé daquela mulher, ela se sentiu segura. O problema continuava o mesmo, a situação continuava a mesma, mas agora ela estava o quê? Foi despertada na fé, meu amado. Então o Senhor iria suprir a necessidade daquela mulher. Deus iria fazer uma surpresa para ela, para os filhos, para o credor, para a vizinhança, para todo mundo. Todo mundo ia saber, olha, o homem de Deus que havia nesta casa morreu. Mas tem uma mulher de Deus ali que Deus opera na vida dela. Ela precisava desta experiência com Deus. Irmãos, muitas vezes nós queremos as coisas prontas, nós queremos soluções rápidas e imediatas. E nem sempre Deus vai optar pelo caminho mais curto. Às vezes ele vai optar pelo caminho mais distante, o caminho mais difícil. Mas é o caminho, meu amado, que nós vamos ter uma experiência com Ele. Nós não podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança em homens. Deus usa homens, mas quem é que supre as suas necessidades? Quem enche a tua boca de bens e te faz prosperar é Deus. Amém, querido? Glórias ao nome do Senhor. Fé, obediência e família unida. Tão logo saiu de perto do ambiente do problema, a viúva teve sua visão ampliada e a fé renovada. Ao retornar para o seu lar, as circunstâncias eram as mesmas, mas ela já não era mais a mesma. A sensação de solidão e abandono deu lugar à visão de coletividade. Ela não tentou resolver sozinha aquela situação em seu lar. Todos deveriam fazer parte do milagre. A fé reergueu a família enlutada. Não se sabe quantas vasilhas foram usadas. O que se sabe é que obedeceram na íntegra a palavra do homem de Deus. Por esta razão, o milagre foi tão abundante naquele lar. Nesta passagem, nós encontramos alguns elementos aí fundamentais. Observa a situação. A viúva estava dentro de casa. Até então, ela só sabia o que? Chorar. Chorando a morte do marido, chorando a dívida, chorando as latas vazias, chorando as dificuldades, a escassez, a imposição da sociedade daquela época, o credor cobrando. Então ela só sabia chorar, meu querido. Agora, no momento que ela sai do ambiente do problema, irmão, tem hora que a gente tem que sair um pouco do ambiente do problema. Tem hora que a gente tem que sair, buscar saída, buscar solução. A gente não pode ficar dentro de casa esperando a morte chegar, não. A gente tem que sair.
entendeu? Ouvir pessoas, pedir direção de Deus, saber para onde vai. Ela saiu um pouco do ambiente do problema, aquele lugar tóxico, contaminado, talvez somente pensamento de fracasso, um ambiente de morte, um ambiente de dívida. Ela saiu de casa um pouco, ela foi buscar uma solução. E assim que ela sai de casa e ela tem um encontro com o homem de Deus, a visão dela e a fé foi renovada, irmãos. É por isso que a gente não pode deixar de buscar a Deus e a casa do Senhor, onde está o homem de Deus para ensinar. Por quê? O que o homem de Deus deu para ela? Deu dinheiro? Não, ele deu para ela uma palavra de fé. E a partir daquela palavra, ela teve a visão ampliada. Ela falou, opa, pera lá, as coisas não estão tão perdidas igual eu pensei, porque se ele me mandou fazer isso, é porque Deus vai operar na minha vida. Então ela teve a visão ampliada e a fé renovada. Quando ela volta para o seu lar, ela já não era mais a mesma pessoa. O problema era o mesmo, falta de alimento, os filhos preocupados por ir ser vendido como escravo, o credor certamente voltaria a bater na porta e o marido dela não ressuscitou. O marido dela continuou morto, mas ela já não era mais a mesma pessoa, porque a palavra do homem de Deus trouxe ânimo, trouxe vigor. Meu amado, a palavra de Deus, ela transforma. Ela levanta do pó o batido, o aflito, o amargurado. Mas esta mulher, ela teve alguns elementos aí, meu amado. Olha, fé, obediência e a união. Fé, obediência e união. O que ela faz? Ela compreendeu, a partir da palavra de Eliseu, que ela não deveria carregar aquele fardo sozinha. Falou, olha, você vai pegar vasilhas emprestadas, está falando de vizinhos. Você vai entrar para dentro do teu quarto, fecha a porta sobre si e os seus filhos. Minha filha, é muito fardo para você sozinha. Aqui é o que a Bíblia fala, tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Eu não posso pegar um fardo muito além daquilo que eu não aguento. É por isso que a gente tem que aprender a dividir os fardos, meu amado. Ela dividiu o fardo com a vizinhança, ela dividiu o fardo com os filhos, que ela compreendeu que o problema não era só dela. Então, a visão dela de coletividade começou a abrir. Olha a visão de uma mulher que estava fechada somente em torno de si, achava que só ela poderia resolver o problema. Mas quando a fé entrou no coração e a visão, ela compreendeu que outras pessoas também fariam parte. E a família se fechou a porta, é o momento que a família precisa ter tempo para Deus, e no contexto que nós vivemos, família com televisão, com smartphone, com filme, jogo, meu irmão, é uma indústria do entretenimento. O smartphone tem tirado muito tempo da comunhão da família. Então tem hora que a gente precisa fechar a porta para o mundo, tem hora que a gente precisa estar num período de consagração com a família. A fé reergueu uma família que estava desconectada. Qual a mãe que consegue dar atenção para o filho? Qual a mãe que perdeu o marido, que está amargurada, estressada, com conta para pagar, alguém batendo na porta, o filho vai ser raptado? Não, que a mulher tinha tudo para entrar numa depressão profunda, meu amado. A fé reergueu aquela família. Agora, como eu destaco aqui, não sabe quantas vasilhas foram usadas. O que se sabe? Que ela teve fé, ela obedeceu, que ela pegou vasilhas, ela fechou a porta e unida, a família unida, porque o problema não era só dela não, ela precisava da união dos filhos. Então os pais precisam aprender a ensinar os seus filhos a buscar a Deus, os filhos precisam buscar a Deus junto com os pais. O culto doméstico ele é fundamental, meu querido, porque se não houver esta união da família em torno de um bem comum, o fardo vai ficar pesado demais. E o milagre ocorreu, meu querido, porque ela compreendeu que outras pessoas também fariam parte do milagre de Deus na sua vida. Agora imagina se ela não tivesse um relacionamento sadio com as pessoas à sua volta. Às vezes, amados, o milagre de Deus, e Deus vai operar o milagre passa pelas relações sociais saudáveis. Com quem você anda,
com quem você compartilha os seus dilemas, os seus conflitos. Ela não teve dificuldade de conseguir vasilhas, porque era uma pessoa de boa índole, era uma pessoa reta, íntegra, e todos trabalharam, se envolveram com aquela questão. Aquele sentimento de solidão, aquela sensação de abandono, é assim que acontece com a gente, é de solidão, Deus me abandonou, me deixou, de abandono, Deus esqueceu de mim, ninguém olha para mim, aí a gente fica parecendo aquela samambaia chorona, ou mais murcho do que maracujá no fundo de gaveta. Meu irmão, a gente tem que deixar a autopiedade de lado e partir para cima na fé, meu querido, que quando nós saímos um pouco do ambiente pesado, do problema e paramos de ficar chorando, a gente vai conseguir enxergar uma solução. É por isso que se chorar mudasse a vida dos outros, tinha muita gente com a vida transformada, porque o que tem de gente chorando, então, meu querido, houve da parte dela fé, obediência e união. Essas coisas, esses elementos são imprescindíveis para Deus mudar a sua situação. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glórias ao nome do nosso Deus. A morte que havia na panela. Meu amado, para quem serve a Deus a coisa não é fácil não. Os profetas de Jezabel comiam do bom e do melhor. E os profetas do Senhor estavam enfrentando um momento de dificuldade. Colocou uma farinha ali, que deveria ser um baiano, daquele abençoado, né? Baiano gosta de tudo. Tudo com farinha, tá? Jogou uma farinha ali, resolveu o problema. Vamos aprender com esse milagre que Deus operou também através de Eliseu. A escola de profetas. Para aqueles que acham que não precisa se qualificar para servir a Deus, esta passagem revela o contrário. Pois aqueles que querem servir bem a Deus precisam se empenhar quanto à capacitação intelectual e espiritual. Esta escola tinha como objetivo preparar os jovens cujo desejo era servir ao Senhor. Vale lembrar que muitos desta escola foram brutalmente assassinados por Acabe e Jezabel. Apesar de todos os riscos e privações, eram muitos os jovens que estavam dispostos a honrar ao Senhor, independente das circunstâncias. Quando nós olhamos para esta escola de profetas, meu amado, olha que situação. Há pessoas que pensam, não, para servir a Deus não preciso de estudar, não preciso de fazer teologia, não preciso de escola, faculdade, nada disso. Deus dá unção e a gente vai pregar, vai dar estudo, o Espírito Santo vai nos dar aqui a palavra, que a gente não souber falar, o Espírito Santo vai dar. Meu irmão, lá no Antigo Testamento tinha a escola de profetas. E essa escola visava o quê? O preparo espiritual e intelectual dessas pessoas, desses jovens. E era uma escola de jovens. A maioria absoluta eram jovens. Os professores lá eram os profetas. E havia a escola. Ali era ensinado a lei do Senhor, como saber se a profecia era de Deus ou não, como julgar uma profecia, o cumprimento dela, quais as consequências, os riscos. Então, quer dizer, havia uma escola ali, preparando a qualificação tanto espiritual quanto a intelectualidade, lá no Antigo Testamento. Essa escola, qual era o objetivo dessa escola? Havia muitos jovens, pode dizer uma coisa, irmão? Olha, verdadeiros heróis. Porque naquele tempo, Jezabel e Acabe estavam matando profetas, irmãos. Os profetas não eram muito bem vistos, não. Então, eles estavam ali para servir ao Senhor, e haja vista que muitos desses filhos dos profetas e profetas foram assassinados naquele período por Jezabel. Então, fazer parte daquela escola, meu amado, era quase que assinar a sentença de morte. Não seria fácil. Muitos sabiam que poderiam morrer brutalmente, morreram mesmo nas mãos de Acabe e Jezabel. Apesar de todos os perigos, de
todas as privações, dificuldades financeiras, dificuldade quanto à alimentação e ao sustento, não eram poucos, não eram muitos jovens que estavam lá dispostos a honrar ao Senhor, independente das circunstâncias. É por esta razão que Deus colocou Eliseu naquele lugar. Eliseu, ele foi aluno de Elias, e agora ele era um dos mestres ali naquela escola. E quando ele chega ali, meu amado, precisava de fazer uma comida, não tinha um arroz, um feijão, igual nós de Minas aqui, um arroz, um feijão, um ovo frito, uma couve, uma taioba, o trem é bom demais da conta. Lá pro lado dos baianos, meus amigos ali, é um abará, um acarajé, um vatapá, é gostoso demais dessa comida baiana. Mas eles prepararam ali, meu amado, foram ensopados, era um caldo, não tinha muita coisa. Então, meu querido, aquela escola tinha ali pessoas valentes, cheias da graça de Deus. Porém, estavam atravessando um momento muito difícil, mas com todos os riscos, privações e dificuldades, eles estavam decididos a fazer a diferença naqueles tempos de apostasia. Deus pode contar com você? Você faz parte da escola de profetas, onde o Espírito Santo é o seu professor e que te ensina. Em nome de Jesus, vamos fazer parte dessa escola. Glórias a Deus. A morte na panela. Pessoas sinceras, porém despreparadas, podem causar danos. O cozinheiro era sincero, mas desqualificado para a tarefa. Ainda bem que alguém gritou: morte na panela. Foi a partir deste alerta que o Senhor operou o milagre através de Eliseu. Todos comeram e ninguém morreu. O mesmo se repete em nossos dias. Pregações e ensinos são produzidos sem o devido critério e, por vezes, é até possível identificar o veneno. Só que, ao contrário do que aconteceu naqueles dias, querem, se possível for, calar ou até mesmo matar aquele que apontar o veneno no meio da comida. Você já ouviu falar daquela pessoa muito sincera, muito dedicada, mas talvez despreparada? Junta isso, alguém sincero, mas desqualificado e despreparado. Esses dois ingredientes vai gerar o quê? Uma tragédia, um dano ou uma fatalidade. Foi o que aconteceu naquele episódio. Duas coisas ali, duas pessoas. Primeiro, o que foi catar. Pegou ali, encheu a sua capa, colocou as ervas e me parece que foi ele mesmo que foi cozinhar. Ele foi colher e foi cozinhar e preparou aquele guisado, aleluia! Oh, glória a Deus, abençoa! Apresentar, mas que aroma gostoso essa comida! E apresentaram a Deus e foram comer. Irmãos, quando começaram a comer, alguém bateu a batata do zóio e olhou, homem de Deus, tem morte na panela, vai todo mundo morrer aqui agora. Se não morresse de fome, agora nós vamos morrer por causa disso, que tem morte na panela. Quando Elias ouviu aquilo, o desespero, talvez gente jogando prato para tudo quanto é lado, enfiando o dedo na goela, tentando botar para fora, Eliseu falou, calma aí, devagar, calma aí. Por favor, me traz um pouco de farinha. Ô, Eliseu, mas farinha não é antídoto não, Eliseu. Também machado flutua com cabo de ar, um pedaço de ar, vai explicar para Eliseu que farinha não era antídoto contra veneno. Meu amado, aquele homem tinha experiência com Deus mudando as leis da física, da biologia. Ele falou, me traz um pouco de farinha. Pegou farinha, derramou a farinha ali e todo mundo, meu amado, pôde comer. E quem já tinha comido o veneno, comeu aquela farinha no mundo e ninguém morreu, meu irmão. Os profetas de Baal, nenhum deles tiveram essa experiência como os profetas do Senhor, os filhos dos profetas. Então, o que é que nós vemos aqui? Lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas, irmãos. Muitos ensinos, irmãos, pregação, conteúdo, eu falo até de material didático,
muitas vezes é produzido sem critério. Critério quanto à escolha da pessoa que vai escrever, critério acerca do conteúdo. Nós já pegamos algumas revistas aí, meu amado, que tinham uns caroços de angu, meu amado, umas ideologias aí, umas coisas meio que, vamos dizer assim, com umas ideologias e pensamentos diferentes daqueles que nós adotamos. Agora, eu não me preocupo tanto que haja veneno na panela. O problema é não ter quem identifica o veneno. O papel do professor não é pegar tudo que está ali e vai passando para a igreja. O papel do professor é identificar onde pode ter veneno. Ele é o filtro. Entendeu? Onde tem o veneno, ele joga a farinha do trigo é que faz o pão da vida. Então a gente joga a farinha da vida que é Jesus. E dali a gente joga aquela farinha e aquela morte que havia na panela, ela é tragada pela vida que é Jesus. Então, nós como professores, nós temos a difícil missão, meu amado, de filtrar, fazer uma análise do discurso, análise do conteúdo, e ver se está em conformidade com a doutrina bíblica, se está em conformidade com aquilo que Deus deseja falar. Então nós temos procurado, no temor de Deus, fazer isso. Eu fico olhando que nos nossos dias, algo absurdo acontece. Se lá alguém identificou o veneno, Eliseu falou, de forma alguma, rapaz, quem fez isso foi um servo meu, rapaz. Você quer atribuir defeito a um ajudante meu? Não, Eliseu não criticou ninguém, falou, nossa, ainda bem que alguém identificou, meu irmão. Porque se fica calado, morria todo mundo, meu amado. Se fica calado, todo mundo ia morrer e outros mais morreriam. Então, meu querido, Deus nos colocou como atalaias. Nós temos que bradar, nós temos que dar um grito, falar, olha, tem morte na panela, tem morte na panela, tem coisa venenosa aí, tem heresia aí, tem ideologia, filosofia que não tem fundamento bíblico. Eu não falo só de material produzido pela casa publicadora não, meu querido. Tem muitas pregações e ensinos, irmãos, que são verdadeiras heresias, que mexem muito com as emoções e sensacionalismo, mas ali é morte, não é o veneno do engano, o veneno da avareza, da ganância por dinheiro, meu amado, faz homens deturpar a palavra. Já houve um que afirmou que Jesus, ele tinha uma casa de praia, que aquela mulher que Eliseu multiplicou azeite, ela abriu uma fábrica de azeite e ficou milionária, comprou bens e comprou patrimônio. Isso é distorcer a verdade de Deus. Então, meu amado, muitas mensagens, muitos ensinos, pregações são produzidas sem um pingo de critério. Mas sabe o que mais me assusta? Cadê as pessoas para identificar o veneno? Cadê aqueles para botar a boca no trombone, meu amado? Hoje, nos nossos dias, além de ter o veneno, estão querendo matar a quem abre a boca para dar o grito. Quem abre a boca para falar, olha, tem heresia aqui. Isso aqui não procede de Deus, meu amado. E aquele que foi chamado por Deus, meu amado, ele vai contrariar homens. Paulo vai dizer, se eu buscasse agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então nós temos um compromisso com aquele que nos chamou, com aquele que nos vocacionou. Todo alimento que chegar, nós teremos o critério de avaliá-lo segundo a direção de Deus, segundo a palavra de Deus. Se houver morte na panela, você tem a missão de falar, tem coisa aqui que não procede. Pode ser quem for, pode ser o doutor em divindade, pode ser o presidente dos presidentes da convenção, mas se não tiver coerência com a doutrina, nós temos que deixar explícito isso aí, tá bom, meu querido? Meu amado irmão, encerramos aqui a ministração de hoje. Eu espero que o Espírito Santo complete aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. Eu quero te fazer um desafio. Eliseu desafiou aquela mulher a acreditar na provisão divina. Observa, eu estou realizando esse trabalho já tem em torno de 5 para 6 anos. E sempre fizemos trabalho de caráter voluntário. Durante 5 anos, nós entregamos um material em PDF para milhares e milhares de pessoas e milhares de vezes. De um ano para cá,
eu estou enfrentando sérias dificuldades de ordem financeira para prosseguir com esse projeto. Por esta razão, eu quero te convidar a fazer parte do grupo dos 300. Que grupo é esse, meu amado? São aquelas pessoas que estão se apresentando para me ajudar a fazer isso. Conforme aquela mulher, até quando ela tentou fazer tudo sozinho, ela entrou em desespero. Mas quando ela compreendeu que outras pessoas poderiam fazer parte da solução do problema, o fardo ficou mais fácil de ser carregado. Então, meu querido, eu quero que você se apresente semelhante àquela mulher. Você não é o meu vizinho, mas você é meu irmão. E é amigos mais chegados do que irmão. Gostaria que você se me apresentasse, tem o meu telefone aí no meu WhatsApp, se apresente, fala, irmão Mauro, eu vou te ajudar nesse ministério da palavra. Eu quero ser um mantenedor do canal. Um mantenedor do canal é aqueles que estão se apresentando com a ajuda de R$30, de R$50, de R$60, de R$100, amados. Nós não temos ainda nem sequer 100 pessoas, da última vez que eu verifiquei. Então, são muitas as necessidades para colocar esse trabalho no ar. Eu tenho certeza, se você compreender que você faz parte da solução dessa dificuldade que eu estou enfrentando, eu gostaria que você me procurasse no privado. Os mantenedores do canal, eu compartilho com eles, exclusivamente com os mantenedores. Eu compartilho esse material que você viu aí em PDF. Eu envio para o professor, esta pessoa ele vai pegar esse material, pode compartilhar com o pastor da igreja, com o professor, com o superintendente, você vai poder abençoar a sua igreja, você vai poder abençoar os irmãos. Então, nos ajude, tem o meu telefone no WhatsApp aí, me manda uma mensagem no privado, irmão Mauro, eu quero abençoar esse ministério, porque eu compreendo que esse trabalho ele é de Deus. Se você assim o fizer, que Deus te prospere, que Deus alargue os seus horizontes, Deus te faça prosperar em tempo de escassez. E você, que talvez por força das circunstâncias não pode participar, que o Senhor te faça prosperar e que você seja um agente abençoador. Você sempre tem uma vasilha para oferecer para aquele que precisa ver o azeite da prosperidade fluir na vida dele. Se não tivesse surgido pessoas que se apresentassem para oferecer as vasilhas, aquela mulher não veria o milagre da parte de Deus. Então aquele milagre envolveu toda uma coletividade, tá bom, meu amado? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais um estudo da tua palavra. A ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, santifica o teu povo, santifica a tua igreja e ensina-nos, ó Pai, a sermos cada dia bênção na vida das pessoas que necessitam do milagre. E nós queremos ser aquelas vasilhas, ó Pai, que estão vazias de si mesmos, para ser cheios do azeite que vai fluir sobre a vida desta pessoa. Nós queremos ser canal de bênção, identificar aonde está o veneno, Senhor, e como atalaia erguer a voz para que muitos outros não venham a morrer, meu Pai. O Senhor é o Senhor dos exércitos, em vão são as estratégias, os exércitos, a política. Mas, ó Pai, nós precisamos da bênção do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, não somente hoje, mas para todos sempre, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, nós não estaremos aqui para ministrar a próxima lição, tá bom? Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. Sabe quem vai estar lá no topo, lá no alto, aguardando por nós? Ele mesmo, o amado das nossas almas. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.